pela atenção. Friozinho, estimulante para estudar, né? Não. Eu acordo às 6 da manhã e eu penso, pra que ficar debaixo dessa coberta, né? Pra que se quer só pra o fora dela. É, exatamente. Vou botar meu super moletom. Galerinha, página 4, questão 10-17. Sabendo-se que o aparelho elétrico é alimentado por um gerador de força eletromotriz 150 volts obrigado, querida, e resistência interna de 5 ohms, o rendimento do aparelho será de... Então, peraí. Um aparelho elétrico é alimentado por um gerador. Vamos montar a equação desse gerador? É 150 menos... Vocês lembram a equação do gerador? E menos R vezes I. A força eletromotriz é 150 menos R vezes I. Quanto é que é o R? 5. 5 vezes I. Quer dizer que a DDP que este aparelho vai estar recebendo está relacionado com a corrente. Ele não me falou qual é a corrente, né? Certo? Eu já ia dizer que era impossível resolver. O problema é que tem aqui, ó, instruções para responder as questões de número 10, 16 e 10, 17. Então tu vê, não vai ser possível fazer só 10, 17. Eu vou ter que fazer a 10, 16 também, né? Certo? Não há problema nenhum. 10, 16. Ele, na 10, 16, ele faz então um gráfico, tensão versus corrente, a tensão em volts, a corrente em ampere. O gráfico é desta maneira. Tem 2 pontos ali no gráfico. Quando é 2 ampere, a tensão é 100 volts. Quando é 8 ampere, a tensão é 130 volts. Vamos fazer a 1016 primeiro. A equação característica do aparelho é... Isso aí é um receptor. Concorda comigo? Receptor, a equação é um pouco diferente. Tem um linha e é mais, não é isso? Eu vou pegar a equação do receptor elétrico e vou substituir os 2 pontos. Um dele é 2 e 100. 100 é a tensão e 2 é a corrente. Tudo bem? O outro ponto é 130 é a tensão. E quanto que é a corrente? 8. Eu vou subtrair uma equação da outra. 130 menos 100. Força contra a eletromotriz menos força contra a eletromotriz. 0. 8R menos 2R. 6R. Passa dividindo. 30 sobre 6 é igual a R. R é igual a 5 ohms. Achei o R. E agora substitui. Vou pegar a de baixo. 100 menos igual a força contra a eletromotriz mais R vezes 2. Quanto é que é o R? 5 vezes 2. Subtraindo 10 em ambos os lados. E' igual a 90. E' igual a 90. Como é que ficou então a equação que gera esse gráfico? 90 mais 5 vezes I. Qual era a letra então para resolver a 10, 16? 90 mais 5 vezes I, letra D. Legal. 10, 17. Sabendo-se que o aparelho elétrico é alimentado por um gerador de força eletromotriz 150 volts e resistência interna 5 ohms, o rendimento do aparelho será... Ele quer o rendimento do aparelho que foi conectado nesse gerador. Como é que era rendimento mesmo? É a DDP que vai ser aproveitada, a força contra a eletromotriz, dividido pela DDP total que é aplicada no aparelho. O problema é que ele me falando que esse cara tem força eletromotriz e resistência interna, eu ainda não sei qual é a tensão que vai atuar no sujeito. Eu só sei qual é a força contra a eletromotriz desse receptor. Qual é a força contra a eletromotriz do receptor? Qual é a força eletromotriz do receptor? 90, por incrível que pareça. Então eu já sei que em cima vai ser
90. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Ele primeiro me deu um gráfico que falava de um receptor elétrico. Através do gráfico de matemática básica, eu descobri que esse receptor elétrico tem uma força contra-eletromotriz de 90 e uma resistência interna de 5 ohms. Eu vou conectar nesse cara um gerador. Qual é a força eletromotriz do gerador? 150 volts. Qual é a resistência interna? 5 ohms. Aí eu vou ter que descobrir qual é o I que está circulando nesse circuito. Porque sabendo qual é o I que circula no circuito, eu consigo descobrir qual é a voltagem que vai atuar no receptor, que é o que está faltando para eu determinar o rendimento. Não, é o contrário do gerador. Como é que é? Como é que é? Mas o rendimento não é o contrário. Mas ele não quer o rendimento do gerador. Ele quer o rendimento do aparelho. O rendimento do gerador, o rendimento de um gerador é V sobre E. E ele não pediu do gerador, ele pediu do aparelho. Por isso que do aparelho eu estou usando E linha sobre V. É o contrário mesmo. Gerador, receptor. Beleza? Me ajudem, meus queridos. Como é que eu calcularia a corrente que percorre esse circuitinho com gerador e receptor? Como é que eu acharia o I? V, AR. Esse cara gera 150. Esse cara consome 90. Quanto me sobra? 60. Qual é a resistência equivalente do circuito? Resistência equivalente do circuito? 10. 10 porque 5 mais 5 em série é 10. Então qual vai ser o I circulando? 6 amperes. Agora que eu descobri que quando eu conectar o receptor da questão 1016 com o gerador da questão 1017, eu sei que a corrente elétrica é... Quando este gerador estiver com uma corrente de 6, que voltagem ele vai aplicar no receptor? Vamos ver. Vou pegar a equação do gerador, 150 menos 5 vezes I, e vou botar esse 6 amperes. 5 vezes 6, 30. 150 menos 30. Tu vê, ó, o gerador, apesar de estar escrito lá na embalagem dele 150, ele só disponibiliza 120. Então o rendimento vai ser 90 sobre 120. Desse 120 que vai ser aplicado no receptor, ele só vai aproveitar os 90 volts, que é a força contra eletromotriz. Ô, tô perdida. Era bem complexa a questão. Mas qual que é positivo e qual que é negativo? Eu sempre esqueço. E aí? Gera, perde... Quer ver como é fácil? Tu ganhou uma caixa de chocolate grande. Positivo ou negativo? Tu ganhou meio bombonzinho. Aí tu ganhou um brinquedo grandão. Como é que é? É um brinquedinho pequenininho. Tu viu que legal? Então o grandão é... Oh, pequenininho. Ixi, tá entendendo? Sacou a ideia? A galera mais maliciosa já tá Mediana é zero? Entendeu esse piadinho? Tá, mas na verdade é isso, tá? Pra sacar quem é... Era essa a pergunta? É. Quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, né? Alguém teria uma explicação por que esse cara Não, gostaria... mas é tipo, aí eu... Tá, esse eu sei. Sinal... Né? Mas ainda não A é corrente isso. pra esse seria pra lá, É né? do negocinho É da ali, ó. É formação só a do coisa. Qual que é o gerador e qual que é o receptor? Ah, então não era isso. Não, aquilo ali é do negocinho junto, vai É pra lá tipo, e... o gerador é positivo e receptor é... O gerador é O negativo e receptor gerador é... é negativo, Isso. porque ele gera e Porque perde alguma parte o gerador do ele tá receptor, perdendo, ele tá recebe. gerando pra perder, o receptor vai receber, daí é positivo. Mas tu, né? Mas é que é uma coisa delicada assim, né? É uma coisa que pro aluno, geralmente, depois passa um tempo, ele acha que o menos é o do receptor e que o mais é o do gerador, né? Certo? Então a gente tem que entender que a equação do gerador é o que ele gera menos o que ele perde dentro de si mesmo. E o receptor consome. Uma parte consome de maneira útil, força contra eletromotriz, uma parte consome de maneira inútil, R vezes I. Certo? Sim, o R vezes I vira calor, efeito Joule. Beleza. Agora olha só, galerinha, pra ficar bonito aqui primeiro, né? Vou dividir por 3 em cima e embaixo, vai dar 3 quartos, é 0,75 ou 75%. Letra?
Letra C. Agora sim, ó, essas questões são questões muito bonitas que caindo no vestibular teriam um índice de acerto baixíssimo. Vamos ver o que aconteceu de novo. Ele primeiro me mostra um gráfico e pergunta qual é a equação daquela encrenca. Como era crescente, eu sabia que tratava-se de um receptor. Por isso eu copiei V igual a E' mais R vezes I. Substituí o ponto 830 e o ponto 2100. Subtraí uma equação da outra, achei o valor da resistência interna. Substituí na equação de baixo, achei o valor da força contra a eletromotriz, o que me permitiu montar essa equaçãozinha que ficou assim. Por isso nós assinalamos a letra D. Uma questão morta. Depois ele pega, olha, sabe esse receptor da questão anterior? Eu conectei ele num gerador de 150 volts de força eletromotriz e resistência interna 5 ohms. Eu peguei a equação do gerador e já montei ela. Só que eu fiquei de mãos atadas. Porque como ele me pedia o rendimento, eu lembrei lá que rendimento de um receptor é força contra eletromotriz sobre tensão nos polos. Da questão anterior eu já sabia a força contra eletromotriz, 90. Mas faltava descobrir a DDP nos polos. Para eu poder descobrir a DDP que o gerador fornece ao receptor, eu teria que saber o... E eu não sabia o I. Eu montei para vocês o circuito que ele sugere que foi montado. Peguei os dados do receptor da questão 1016 e uni com um gerador da questão 1017. Ficou essa estrutura. Mostrei para vocês que se um gera 150 e o outro consome 90, sobra 60 volts para a corrente circular. Corrente essa que vai ser definida pelo gerador, certo? Qual é a resistência do circuito? 5 mais 5 em série. Calculei o I que circula aqui. Descobri que o I que vai circular pelo circuito vai ter 6 amperes. Peguei a equação do gerador, substituí o I, que é 6, descobri que esse gerador vai alimentar o receptor com 120 volts. Aí eu pude jogar na fórmula do rendimento e finalizar a brincadeira. Questão top. Essas questões aí, basicamente, exigiram tudo o que nós aprendemos de receptor e gerador numa questão só. Então é questão top de gerador e receptor. Tá? Então assim, quem ficou confuso, quem não conseguiu resolver ela, não tem absolutamente nada de anormal. Começamos em grande estilo. Muito bem. Professor, eu ainda estou confuso. É absolutamente inteligível. Dá uma lida de novo depois com calma, dá uma revisada nessa parte de gerador e receptor, arrisca de novo a 1016 e a 1017, para numa próxima aula a gente refazer essa questão aí, que é uma questão muito bonita. 10, 11, não é isso? Para depois... Que 10, o quê? 11, 13 também? Deus, isso é muita coisa. Não, eu vou te falar que quanto mais, melhor, teoricamente, né? Se forem dúvidas honestas, aqui eu já incomodei um pouquinho. Incomodação. Vamos que vamos. 10, 11. Lá na página 11 agora. Desculpa, 10. Perdido que segue tiroteio. A figura representa uma bateria de resistência interna desprezível, uma bateria ideal, perfeita, só existe no mundo das ideias, ligada a uma lâmpada L. Deixa eu ver. Isso aqui me parece ser a bateria. Aí está conectada numa lâmpada que foi desenhada ali, beleza. Resistênciazinha da lâmpada. Mas tu vê, ó, o cara instalou um dispositivo que ele chamou de A1, um outro dispositivo que ele chamou de V1, mais um dispositivo que ele chamou de A2 e um outro dispositivo que ele chamou de V2. Eu fico me perguntando, o que será o A? Amperímetro. E o V, meu Deus, o que será o V? A figura representa blá 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 blá. Considerando desprezíveis as resistências dos amperímetros e muito grandes as resistências dos voltímetros, lembra? E sendo A1 e A2 as leituras dos amperímetros e V1 e V2 as leituras dos voltímetros, teremos... Vamos pensar no amperímetro. Passou uma certa corrente elétrica por esse cara. Vai passar uma certa corrente elétrica por aquele cara.
são a mesma, porque eles estão em série. Então toda a corrente que passa por um, passa pelo outro, então logicamente as leituras do A1 e do A2 devem ser iguais. Este voltímetro está lendo que DDP, que diferença de potencial? Bem em cima da bateria, não é isso? Beleza? Este voltímetro V2 está lendo a DDP aonde? Em cima da lâmpada. Esta bateria, ela é uma bateria real ou ideal? O que é uma bateria ideal? É aquela que tem resistência interna nula. Então a bateria ideal, por exemplo, de 12 volts, quanto que ela disponibiliza para um objeto que eu conecto nela? 12 volts. Quer dizer que se aqui estivesse registrando 12 volts, o voltímetro marcaria? E quanto que a lâmpada estaria recebendo? 12, porque ela é perfeita, ela não perde nada. Na prática, nós sabemos, né, que uma bateria de 12 volts nunca entrega 12 volts, ela entrega 11 uns quebrados, 10 uns quebrados, às vezes 6 até ela entrega, certo? Mas na verdade, mesmo que essa bateria tivesse resistência interna, se esse pedacinho de fio pequeno não possui resistência, a DDP lida nos polos da bateria acaba ficando igual a DDP lida nos polos do resistor ao qual eu conectei. Então, nesses casos, V1 também igual a V2. Só se houvesse uma resistência externa aqui, né? Aí uma parte da DDP da bateria estaria aplicada nessa e uma parte nessa. Mas como não tem nenhuma outra resistência exceto a lâmpada, toda a DDP da bateria está aplicada sobre a lâmpada. A1 igual a 2, V1 igual a V2. Letra A. Depois 113, que já é na página 11 agora. 113, eu não acertei um nome ainda hoje. É tão bom ter aula com pessoas tão conectadas contigo que tu pode falar a bobagem que tu quiser, né? Eles acabam entendendo, né? Espero que com a física seja assim também, né? Eu falo um monte de bobagem, vocês entendem certo. Vamos ver o que diz a 1113. Acertei o nome. Essa. Olha o que está dizendo. No circuito representado no esquema a seguir, os resistores R1, R2 e R3 têm 12 ohms. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A em amperes e a leitura do voltímetro V em volts são, respectivamente, pois não, amperímetro, resistor, mais um resistor, conectado a um terceiro resistor. Beleza, esse cara aqui tem 36 volts, essa bateriazinha. Esse aqui é o R1, aquele ali é o R2, esse aqui é o R3. E o sacana coloca um voltímetro aqui, ó. Primeira dica, esqueçam os voltímetros e amperímetros e tentem resolver o sistema. Depois que a gente resolveu o sistema, como se amperímetros e voltímetros não existissem, aí sim a gente mata a charada. Então vamos fingir que aquilo ali não existe, esquece esse voltímetro. Qual é o primeiro passo para deixar esse circuito mais simples? As resistências em paralelo, nós vamos ter que somar as duas que estão em paralelo, né? Essa é 12 ohms, duas de 12, uma de 6. Beleza, uma de 6. Já está ficando gostosinho de brincar aqui, ó. Vamos lá, vamos enxugar ainda mais o circuito. É verdade, agora elas estão em série, né? Ficou um resistor só de 18 ohms, com 36 volts aplicados sobre ele. V igual a R, 36 é igual a 18 vezes I, logo I igual a 2 ampere. 2 ampere. Então passa quanto por aqui? 2 ampere. Nesse cara passa 2 ampere. Mas ele nem existe, né? Deixa eu ver aqui. Quanto que passa nesse? 2 ampere. E ali? 2 ampere. Concorda comigo? Mas só esse existe, aquele não existe. Concorda comigo? Então se eu for olhar por aqui chega quanto? 2 ampere. E agora? Por que eu posso garantir que é 1 ampere em cada lado? Só porque os resistores são iguais. E aí aqui passa quanto? Passa 2 ampere, né? Então a leitura no amperímetro
2 amperes. Só que olha da onde para onde está conectado o voltímetro. Está conectado de antes dos resistores em paralelo para depois dos resistores em paralelo, né? Mas não está conectado... Aliás, está conectado nos dois ao mesmo tempo, concorda comigo? Então, tu concorda que seria o mesmo que eu engatar o voltímetro aqui, ó? Daria no mesmo, né? Então, como é que eu calcularia qual é a DDP em cima desse cara? V igual a R, vezes a resistência dos dois juntos dá 6. A corrente que passa por esse resistor hipotético é 2, o que dá... Só, mas se tu fizer a conta ali em cima, dá igual, né? Se eu fizer a conta ali em cima, porque se eu fizer a conta num deles apenas, um deles a resistência é 12, e a corrente de um deles é 1, que continua dando 12. Quer dizer que a diferença de potencial entre os resistores em paralelos é 12. E já que o voltímetro está conectado entre eles, ele vai ler 12. Leitura do amperímetro, 2. Leitura do voltímetro, 12. Qual é a alternativa que tem 2 e 12? Letra C. Muito bom. Nunca espremi tanto as questões no quadro. Recorde mundial. Hoje nós vamos fazer 15 questões num único quadro. Vamos que vamos. Eu sei que não vai bater. Não vai dar tempo, vai bater. 11, 14. Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui é levinha. Essa aqui é gostosa de segurar, coisa boa. Ó, página 11, 11, 14. Deixa eu fazer o circuito. Resistor, DDP, diferença de potencial. Resistor, mais um resistor. E tu vê, ó, em cima desse resistor aqui da esquerda tem um. E ali tem um. Eles estão conectados adequadamente ao circuito? Amperímetro em série e voltímetro em... Perfeito, então a conexão foi feita adequadamente. Lâmpada. Não é? Lâmpada. No circuito da figura a seguir, A é um amperímetro e V é um voltímetro. Supostos ideais. Por que ideal? Voltímetros com resistência infinita para não desviar a corrente para ele. Amperímetro com resistência nula para eu colocar ele no circuito e ele não ser sentido pelo circuito. Cujas leituras são, respectivamente... Vamos fingir que não existe isso, vamos fingir que não existe isso. Esses resistores estão todos em série. Então dá para somar todos num só. Ficaria quanto? 10 ohms. E a DDP de quanto mesmo? 40 volts. Se eu tenho 40 volts aplicados em 10 ohms, V igual a R, vezes I, 40 é igual a 10 vezes I, portanto, I igual a 4 amperes. Mas espera aí, por aqui eu sei que está passando 4 amperes. E por aqui? 4 amperes. Desce quanto? 4 amperes. Passa por esse quanto? 4 amperes. Em cima do amperímetro. Ah, então a leitura do amperímetro tem que ser 4 amperes. Porém, este voltímetro está lendo a DDP em cima de que resistor? Então eu tenho que buscar a voltagem só nele. Eu faço V igual a R. Qual é a resistência? 5, porque é só dele que eu estou querendo saber. E qual é a corrente que percorre ele? Os 4 amperes. E 4 vezes 5... Então tu vê, já que nele está atuando no 20 volts e o voltímetro está conectado sobre ele, eu devo ler neste voltímetro 20 volts. Qual era a correta? E. Muito bem. Vamos. 11, 15. 11, 15. Oh, Alzheimer. Vamos que vamos. Aguenta firme. 5. 111 mais 5. Nada certo, né? Vamos que vamos. Estou lembrando, 111 mais 5, né? Só falando os delírios que me veio na cabeça. Piadinhas toscas do Otávio. Página 11. Acertei a página. O 11, 15. Olha o circuitinho. Amperímetro, resistor. Opa. Ficou em paralelo R2 e R3. E vem para DDP de 40 volts, chamou de R1, chamou de R2 e R3,
só tem amperímetro no circuito representado na figura. E é 40 volts, R1 é 1 ohm, R2 é 2 ohms, R3 é 3 ohms. Bem criativo, do jeito que eu gosto de criar questão. 1 ohm, 2 ohms. É 2 também. R3 é 2 também. Vamos usar. Podemos dizer que a corrente medida pelo amperímetro A colocado no circuito é... E agora? V, Igual a R, 40, somo todos os resistores, 2, 3, 4, 5. Não. Ah! Então fala direito. Primeiro, Os dois em paralelo dá quanto? 1, porque são dois iguais, divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 mais 1? Matemática profunda. Logo, I igual a 20 ampere. Bem tranquilo. Então era só ter feito o resistor equivalente, né? E ter feito o sagrado V igual a R vezes I. E se o amperímetro estivesse aqui? Só porque os resistores em paralelo são iguais. Senão teria que fazer a continha também para matar a charada. Qual é a letrinha? B. Muito bem. 11, 16. Estamos quase lá. Obrigado. 11, 16. Tinha um circuitinho que era o seguinte. Resistor 1 conectado a uma DDP de 120 volts. Um resistor 2 ali embaixo, mas ó que sacana, esse voltímetro ele tem resistência interna, ó. Ele até falou quanto é que é a resistência, ele chamou de RV pelo menos, né? Aqui ele chamou de R2, ali ele chamou de R1. No circuito da figura, a resistência interna do voltímetro vale RV, 90 ohms. RV é 90 ohms. R1 é 51 ohms. Esse cara ele disse que é 51 ohms. E R2 é 10 ohms. 10 ohms. O gerador é ideal. O gerador pelo menos é 120 volts. O mundo pode acabar e ele vai continuar 120 volts. Determine a leitura do voltímetro. Oh, ficou legal porque os números não são tão amistosos, né? Concorda comigo? Os números não são tão amistosos. Tá rindo, só que eu tô perdido? Muito engraçadinho. Então, galerinha, ó, esses caras estão em paralelo. Claro que nós poderíamos tentar usar um macete, né? Por exemplo, pegar o de 10 e colocar... Pegar o de 10 e colocar 9 de 90. 9 de 90 mais 1 de 90. 10 de 90. 90 dividido por 10? 9. Concorda comigo? Na dúvida, se algum aluno esqueceu do macete, é só usar a fórmula para associação em paralelo. Então ficaria 1 sobre 90 mais 1 sobre 10. O mínimo é 90, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, invertendo ambos os lados, 90 sobre 10, que é 9. Portanto, esse circuito, ele poderia ser reescrito da seguinte maneira. Esse aqui é quanto mesmo? 51 ohms. E o de 90 com o de 10 eu fiz em paralelo, deu 9. Espera aí então, já que eu sei que tem 120 volts aplicados em 60 ohms, eu posso fazer V igual a R vezes I. V é igual, aliás, o V eu sei que é